Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer a demonstração de classe C1 implica diferenciabilidade. O nível dessa aula eu classificaria como médio. Então a ideia é o seguinte, teorema, uma função de 1 aberto para R, e eu estou supondo que as derivadas parciais existem em U e são contínuas, ou seja, a função é de classe 1. Então, f é diferenciável em U. Então, o procedimento para atacar um problema desse é direto. Se eu quero mostrar que é diferenciável em cada ponto em U, eu pego um ponto qualquer, arbitrário, mas fixado. Baseado nisso, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que esse limite gigantesco aqui é zero. E para isso eu vou ter que usar em algum sentido que as derivadas parciais, que sejam contínuas. Note que aqui está no x0, y0, x0, y0. Então, vai ser aqui que eu vou mexer, na verdade, nessa diferença. Então, a ideia que nós temos está aqui. Estou aqui o meu aberto U. Aqui está o meu ponto x0, y0. Aqui está a minha direção h e k. Então, portanto, esse ponto aqui é x0 mais h, y0 mais k. A ideia de diferenciabilidade, que em algum sentido tem que ter uma condição local, uma interpretação do que está acontecendo aqui. A gente tem uma aproximação linear, em algum sentido. Mas o ataque que a gente vai fazer para usar que a função é de classe 1 é o seguinte. A gente vai vir daqui e depois aqui. Ou seja, vamos trabalhar com x0 mais h e y0. Vamos considerar um passo intermediário. E ao trabalhar nesse passo intermediário, eu quero desde eu fazer a diferença x0 mais h menos y0, eu faço a diferença daqui e mais a diferença daqui. Então vai dar tudo que a gente quer. Então olha o que a gente fez, x0 mais h menos x0 mais k. Repete x0 mais h, y0 mais k, soma e subtrai o f nesse ponto, e depois volta o x0 e y0. Então é essa diferença e essa diferença que eu vou trabalhar. Então, o argumento que a gente vai usar vai ser o teorema do valor médio, eu vou explicar, que diz isso aqui, que f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0 mais h, y0 é igual a del f del y, disso aqui tudo. Então, vou explicar isso aqui com detalhes. Então, vamos lembrar que quando nós temos uma função, eu vou escrever desse sentido aqui. Deixa eu escrever em x0, x0 mais h, fechado, os reais. Estou numa função de R, em que para cada x, nós associamos o g de x, tá? De R para R. O que diz o teorema do valor médio? Temos o gráfico, estou supondo que g é derivável, tudo que tem direito. Então, tudo suave. Ele me diz o seguinte, então esse aqui está o meu x0, esse aqui está o meu x0 mais h, e ele me diz que essa inclinação aqui, que você pode ver como g de x0 mais h menos g de x0 dividido por h, a distância vertical sobre a distância horizontal é h, existe um valor c, tal que a reta tangente é paralela a isso aqui, a essa secante. Isso aqui é igual a um g' de c. Tá? Um c aqui dentro. Só que eu vou escrever esse c como um x0 mais h barra, onde h barra é menor que h. Como que podia ser positivo ou h pode ser negativo, nada impede, eu coloquei em módulo. Para evitar, porque se o h for aqui, o h barra está aqui, mas o módulo vai ser um menor que o outro. Só que também eu posso fazer isso aqui com k. Então, mas qual é a função que a gente está trabalhando? Bem, eu vou usar essa notação aqui de baixo só para ficar legal. Eu vou usar que o g de x é exatamente f de x y0, se fosse usar a linha de baixo.
Se eu estou usando f de x, y0, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando nessa horizontal aqui. Totalmente. Em que eu estou trabalhando de x0 até x0 mais h. Essa função é derivável, e a derivada disso é del f del x. Então, olha esse g' de c, x0 mais h barra, e isso aqui é exatamente del f del x no ponto x0 mais h barra e y0. Então, foi isso que eu escrevi nessa linha aqui de baixo. Passo h para cá. A mesma coisa eu posso fazer aqui em cima. Trocar por k, fazer constante em relação a essa vertical, usar o teorema do valor médio. Existe um k barra que faz isso. Que agora minha função vai estar entre y0 e y0 mais k. Então vale isso. Essa igualdade vale isso e essa igualdade para cá. Ou seja, a gente sabe isso aqui e isso aqui. Tá, e o limitão? O limitão, vamos lembrar que é o, vou escrever bem aqui, o erro de hk sobre raiz quadrada de h2 mais k2 é igual f de x0 mais h menos f de x0 y0, tá? Então vai ser esse primeiro termo aqui. Mas esse primeiro termo a gente pode escrever desse jeito aqui. Então vamos escrever. Vai ser del f del x no ponto x0 mais h barra y0 vezes h mais del f del y no ponto x0 mais h e y0 k barra vezes k. Ah, esse é o f de x0 menos y0. Menos del f del x no ponto x0 e y0 menos vezes h menos del f del y no ponto x0 e y0. Tudo isso dividido por a vezes k. Tudo isso dividido por raiz quadrada de h2 mais k2. Tá, eu ainda não usei a continuidade da del f del x. Em nenhum momento, só usei o termo do valor médio, todas essas coisas. Mas continuidade a gente não usou. Então, olha o que a gente vai fazer. Vai colocar o h em evidência e vai ficar essa subtração. Quando h e k tende para 0, 0, disso aqui, esse limite menos esse vai para 0. E o h é limitado. Eu vou escrever isso. Logo, limite quando h e k tende a 0, 0. Agora eu vou escrever essa expressão aqui toda. De del f del x no ponto x0 mais h barra y0 menos del f del x no ponto x0 e y0, tudo isso vezes h, mais del f del y no ponto, cadê você? x0 mais h, y0 mais k barra, menos del f del y no ponto x0 e y0 vezes k, ou seja, botei o h em evidência e o k em evidência, separei em dois termos. Agora vamos dividir isso aqui. Tudo isso aqui dividido por h2 mais k2. E isso aqui dividido por raiz quadrada de h2 mais k2. Agora eu vou ter que provar que isso aqui é zero. Então o argumento é o seguinte. Isso aqui a gente já fez várias vezes. Essa função é limitada.
Como ΔF e ΔY é uma função contínua, o limite quando h e k tende a 0, 0 de subtração é 0. Aqui que eu usei a continuidade. Então, isso aqui vai para 0. Teorema do anulamento, 0. Analogamente, limitada, como ΔF e ΔX é uma função contínua, isso aqui vai para 0. Portanto, isso aqui é 0. E o que eu provei? Que o limite quando hk tende a 0, 0 disso aqui tudo é 0. Então f é diferenciável em x0 e y0. Como eu peguei x0 e y0 arbitrário em U, logo concluo que f é diferenciável em todos os pontos em U. E é isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.